nós vimos a semana passada que os planos de Deus são muito diferentes dos planos dos homens. Nós vimos que eles descem então alegres para o Egito, como nós vimos no começo do capítulo 2, os nomes das famílias são mencionadas, está tudo bem até que mudou o faraó, mudou tudo, de repente veio o quê? Veio a escravidão. A escravidão é uma parte importante do projeto de Deus, do plano de Deus para o povo de Israel. Não só no começo da história para formar a nação, mas também quando eles são levados escravos para a Babilônia, tudo faz parte, né, desse plano de Deus, como depois, quando destruiu Jerusalém em 70, novamente, o projeto de Deus de restaurar o seu povo. Então, irmãos, para mim, né, eu vejo que a escravidão é uma forma de Deus preservar intacto o seu povo. Deus fez isso, porque se eles são escravos, o que acontece? Tudo cai na vida de uma pessoa. Ela, meus irmãos, ela é tido como um pária, como uma escória nesse mundo. Então ninguém de outra nação, ninguém dos egípcios, iam querer casar com os israelitas. Isso fez com que eles ficassem juntos, fez com que eles ficassem firmes, e de todas aquelas tribos, nos admira que a tribo de Manassés e Efraim tenha saído, né? Ou seja, os dois saíram lá debaixo dos pés, das mãos de José, e vieram se abrigar com o seu pai Jacó. Então, a grande novidade é a escolha desses dois meninos de ficar com o vô e não ter voltado com o pai. Porque se eles tivessem voltado com o pai, o que teria acontecido? Eles não seriam tribos de Israel, estariam bem longe de Israel. Então, olha, até que o tempo se cumprisse, tinha que passar tudo aquilo que Deus falou para Abraão. Você vai peregrinar numa terra estranha, né, os seus descendentes, e vocês vão ser perseguidos lá, né, eles vão te machucar bastante, mas aí vocês vão sair de lá e eu vou punir a nação que fazer aquela servidão com vocês. E também na semana passada a gente viu que Deus, ele usa as mulheres no momento crítico. Os homens se sujeitaram, as mulheres em parte. Por quê? Porque a partir do momento que os homens são destacados no começo do capítulo 2, eles somem praticamente e só vai aparecer na figura do pai e do próprio Moisés. Por quê? Porque aí aparecem as mulheres. Primeiro, as mulheres israelitas, chamadas de vivas. Elas lutam contra o sistema, elas querem ter filhos mesmo diante da escravidão, mesmo diante da ordem de vir uma parteira ajudar com a morte das crianças. Elas vencem aquele momento a ponto de Sifrá e Puá, quando chamadas pelo faraó, elas dizerem assim: olha, as mulheres israelitas são vivas, né? A própria Sifrá e Puá, que Deus abençoou a casa das duas. Na verdade, Deus não abençoou, Deus deu uma casa para cada uma delas. Aí vem a Joquebede, depois da Joquebede vem a Miriam, depois da Miriam vem a filha do faraó. Ou seja, Deus usou todas essas mulheres valentes para que o projeto dele fosse estabelecido. E o diabo foi vencido com as suas próprias armas, né? A ordem era afogar os meninos na água. Uma dessas crianças vai ser tirada da água, o próprio nome dele diz isso, tirado das águas, para fazer o quê? Para afogar o exército e o próprio faraó no Mar Vermelho. Muito bem, meus irmãos, Deus ele vai usar o faraó para quê? Para criar aquele que libertaria o seu povo. Então, só uma pergunta aqui: quem criou o Moisés? Capítulo 2, versículo 9. Então, a filha de Faraó fala para a própria mãe de Moisés: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Bem, quem criou assim, nenezinho, até desmamar, criar uma certa idade, foi a mãe própria do Moisés.
Depois, meus irmãos, é a filha de Faraó. Então, aqui no capítulo 2, no versículo 11 não, 10, né? Quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou. Para nós a palavra adoção é uma palavra boa, porque nós também somos filhos e adoção de Deus. E aí o Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó, correto? E no capítulo 7, versículo 21 de Atos, a palavra de Deus diz que a filha de Faraó tomou-o e o criou como seu filho. Essa frase é importante. E Moisés, irmãos, ele não foi criado como um subproduto lá no palácio, de jeito nenhum. A própria palavra de Deus está dizendo que aquela princesa criou ele como se fosse o seu filho, o criou como fosse próprio dele. Então, não tem jeito, né? A filha do faraó chamou ele de Moisés, que é tirado das águas. Eu lembro os irmãos que alguns aspectos na Bíblia marcam os personagens. E no caso de Moisés, o aspecto que marca o personagem de Moisés é a água. Você vai ver a água sempre na história de Moisés. E aqui, só para a gente lembrar, foi tirado das águas, ele abre o mar vermelho, faz jorrar a água da pedra, né? E os dias dele no palácio, principescos. Ele foi criado como príncipe. Então é Estevão, meus irmãos, que dá esses detalhes, né? Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era forte, né? Ele era poderoso, em palavras e em obras. Você vê aqueles filmes de Moisés, principalmente aquele antigo, né, de 1960, 50, sei lá quando, que ele é um grande engenheiro, um construtor e tal. Olha, não foge muito da verdade quando é dito que ele foi poderoso em palavras e em obras também. Só para ver como ele era uma pessoa preparada e muito forte, talvez uma força além do normal, eu acredito nisso, é que ele põe para correr todos os que estavam perturbando aquelas 7 meninas, as filhas do Jetro. Mas não só isso, ele tem força para matar um egípcio e enterrar sozinho o egípcio. Então ele era um rapaz diferente, ele tinha porte. Eu tenho comigo, meus irmãos, que ele tinha um porte de rei, um jeito de rei, sabe? Assim, um Saul, só que é um Saul espiritual, né? Porque o Saul é aquele rei carnal. Então Deus, ele toca no coração de Moisés. No capítulo 2, no versículo 11, né? Vamos voltar lá, né? Capítulo 2, versículo 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, ele saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E ele olhou de um e outro lado, e vendo que não tinha ninguém ali, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. São 2 textos que falam sobre essa inclinação dele ir para lá. Esse texto que a gente acabou de ler em Êxodo, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E como eu disse, aquela descrição muito boa de Estevão, quando Estevão fala, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos. Então, Deus, ele toca nos corações. Deus tocou no coração dele, ele já tinha 40 anos. A idade de 40 anos, irmãos, é a idade que os homens se casavam. Vamos lembrar disso. É a idade que o Isaac casou. É a idade que o Esaú procurou casar lá naquele tempo. Então a gente percebe que ele estava pronto para casar. E aí então Deus tocou no coração dele. Olha, talvez quantos anos ele não ia para lá? Talvez seguro pela princesa, quando ele era mocinho, adolescente, ele nunca foi para lá. E talvez adulto também em estudo, em ocupações, em como ser talvez, quem sabe, até um futuro faraó. Meus irmãos,
não tinha tempo para ir para lá, talvez ele nem queria ir lá, mas Deus tocou no coração dele. É por isso que veio no coração dele, né? Então, o mais comum era Moisés ser inteiramente egípcio. Até nós vimos que as meninas lá falam, olha, um homem egípcio, ele nos ajudou. Agora veio de Deus esse desejo de ver os seus irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus, ele inclina o coração dos homens, o coração dos reis. Então Deus tinha um plano para ele, você vai ver os seus irmãos. Olha, não adianta, quando Deus mexe no coração de uma pessoa, quando Deus toca no coração de uma pessoa, ela pode até desobedecer, mas ela sabe que ela está desobedecendo. Quando Deus toca no coração de uma pessoa, então ele vai lá e vê o que tem que ser visto. Deus tocou no coração dele para ele enxergar a realidade dos seus irmãos. Mas não tocou no coração dele para ele sair matando os outros. Não, de jeito nenhum. É claro que Deus não fez isso. Ele poderia tomar um lado, meus irmãos, sem matar ninguém. Realmente, ele poderia tomar um lado e dizer assim, olha, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu sou israelita, meu povo está sofrendo, eu quero ficar aqui, pronto, acabou. Mas ele não fez isso, ele foi por um outro caminho, né? Então, quando ele desceu lá, a gente vê 3 sentimentos em Moisés. O primeiro sentimento é o sentimento de pesar, que é o de pena. Ele olhou, ele viu as cargas dos seus irmãos. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que ele viu um grande sofrimento. A carga, né? O que eles tinham que fazer, a miséria, a fome, sabe, que eles passavam e tudo mais. Eles são escravos. Eles não são contratados, eles são escravos. O povo escravo, ele vive miseravelmente. Então viu aquela carga e depois de ter esse sentimento de pesar, ele teve o sentimento de revolta. Por quê? Porque ele viu alguém maltratar um dos seus irmãos. É aí que vem o laço que a gente chama o laço de sangue. Irmãos, é forte o laço de sangue. É por isso que você, né, olha, coisas de família você não se meta muito não, né? Você tente se afastar um pouco, porque sangue, sabe, sempre se resolve, se briga lá, se resolve, é assim que funciona, né? Então veio esse sentimento de revolta. Agora é Estevão também que diz que ele defendeu e vingou o ofendido. Aqui no livro de Êxodo não fala desse jeito. Fala que ele, né, versículo 12, que ele olhou de um e outro lado, vendo que não tinha ninguém, ele matou o egípcio e escondeu na areia. Então, esse aqui foi o sentimento de revolta. Ele pesou no coração dele, ele se revoltou, mas ainda tinha um terceiro sentimento. Ele estava triste, ele estava revoltado, aí veio uma ideia na cabeça dele. Essa ideia, irmãos, quem descreve ela para nós é lá no capítulo 7 do livro de Atos. Vamos para lá agora rapidamente? Atos capítulo 7. Então Estevão, quando ele está narrando essa mesma história, o Espírito Santo faz ele lembrar coisas que no livro de Êxodo nós não temos. Capítulo 7, vamos encontrar aqui, né? Capítulo 7, versículo 25. Ele imaginava, talvez a tua tradução está pensava, ou a tua tradução está cuidava, né? Pode ser qualquer uma dessas 3 palavras. Ele imaginava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Então, quando ele tomou aquela decisão, ele tomou a decisão imaginando mesmo aquele sentimento de libertador. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou libertar o povo de Israel, o meu povo. Então, irmãos, a gente diz assim, que ele era o homem certo na hora errada. Eu não posso nem dizer se é lugar certo ou lugar errado, mas uma coisa eu tenho certeza, ele é o homem certo na hora errada. Por que ele era o homem certo? Porque ele realmente
era o libertador de Israel. Ele tinha 40 anos, mas quando Deus chamou ele, ele tinha 80. O problema é que ele estava afoito, precipitado, ou seja, ele antecipou aquilo que Deus queria fazer em 40 anos. Deus tinha tocado no coração dele, tocou, mas existem muitas falhas em Moisés aqui. Falha de oração, né? Falha talvez do próprio conhecimento da palavra, de dependência de Deus. Por exemplo, no outro dia ele levantou e falou assim: ei, vocês são irmãos, vocês não podem ficar brigando. Ué, quem te pôs por juiz e dominador sobre nós? Agora você quer mandar em tudo aqui? Então Deus não tinha colocado no coração do povo de Israel ainda. Mas quando ele vem da segunda vez, meus irmãos, o povo não diz isso, né? O povo acompanha, vai ter uma relutância, mas o povo entende que aquela é a hora. Mesmo o faraó colocando pesar, colocando mais ainda servidão, eles dão uma resmungada aqui, você está aumentando a nossa carga, né? Mas em momento nenhum ele é chamado de falsário. Ele é chamado assim de uma pessoa que não é. Se Deus toca no coração daquele que ele chama, ele toca no coração daqueles que ele vai servir. Isso é uma coisa que acontece, irmãos, seja no ministério, como pastor, como ministro, essas coisas assim, um missionário mesmo. Aí a pessoa fala: eu vou ser um missionário. Deus já está preparando lá do outro lado as pessoas que vão receber aquele missionário. Então o camarada foi, né, desbravou, é porque Deus realmente, se ele chamou aquela pessoa, ele sentiu aquele chamado, ele vai atravessar as fronteiras, vai ter alguém esperando aquele missionário. Alguém vai receber. A gente conta, né, a história quando o pastor foi lá para o Maranhão. Por quê? Porque a cidade que ele foi era muito pequena. E a única pessoa que aceitou mesmo fazer o culto era um cadeirante que tinha lá, né? E ele já estava até desanimado de procurar lugar, ele sempre contava isso. Aí o camarada olhou para ele e disse: olha, mas não serve a minha área, né? E aí, meus irmãos, esse próprio cadeirante se converteu, a esposa dele se converteu, um camarada que estava na rua, passando quando o pastor estava pregando lá dentro da casa, ele fez a profissão de fé: eu também quero. Olharam para trás assim, o camarada gritando lá na rua: eu, né? Ele nem estava lá dentro, onde estava sendo feito o culto. Mas por quê? Esses mesmos elementos, eles são usados por Deus para construir uma igreja, quando nem missionário tinha ainda lá, né? Eles ficavam esperando um missionário voltar de 4 em 4 meses, coisas assim. Por quê? Porque Deus toca no coração daquele que ele chama, e ele toca no coração daqueles que ele vai servir. Por isso, irmãos, o Moisés, ele não estava errado, ele estava certo. Por quê? Porque Deus tocou no coração dele, é fato. Só que Deus ainda não tinha preparado o povo, não era hora, não era nada, o toque no coração das pessoas ainda não tinha vindo. Então, irmãos, é Deus e não o homem que decide a hora que ele deve entrar em cena. Não é o homem que diz: agora é comigo, é Deus quem diz: vai. Então, quando vem de Deus, ele avisa o libertador e ele avisa o povo que vai ser libertado. Então Moisés, ele só está, é a hora errada, né? Ele é o homem certo na hora errada. Tem uma pergunta aqui: e se Moisés conseguisse libertar Israel nesse dia? Eu fico imaginando uma grande revolta, como essas que acontecem, tipo de Joana d'Arc, né? Essas revoltas que uma pessoa grita, sabe? Vamos quebrar, revolta, tipo briga na porta de escola, briga, dá um grito assim, quando pensa que não, o negócio pega fogo, sabe? Eles eram maioria mesmo, muito maioria,
contra aqueles feitores. Lá naquele tempo não tinha canhão, não tinha bomba atômica, não tinha nada disso. Eles podiam pegar um pedaço de pau. É por isso que a gente pensa, né? Tudo vem de Deus mesmo. Quando ele se levanta como libertador, as pessoas olham para ele e dizem: ninguém vai te seguir, esquece. Você não é nada, você não representa nada para nós. Mas se tivesse seguido, seria, meus irmãos, uma revolução onde os homens israelitas iam lutar bravamente pela sua liberdade. Olha que bonito, um povo lutando pela sua liberdade. Aqui no Brasil não teve isso, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, já teve, em outras nações também. Mas é muito legal, né? É bonito, um povo lutando pela sua liberdade é uma coisa bonita. O problema é o seguinte, né? Um pretenso sucesso de Moisés gera algumas perguntas. Para quem iria a glória da vitória? Ou iria para Moisés, correto? Porque ele ia ser um grande general. Ou iria para quem? Para esse povo valente, né? Que se revolta, que se levanta, que vence os egípcios, uma grande nação. Bom, de qualquer forma, a glória não iria para Deus. E Deus, ele não reparte a glória dele. A Bíblia diz isso. Ele não vai dar a glória dele para outro. O irmão Félix sempre lembrava disso, né? Deus, ele faz o que dá mais glória para ele e não para nós. Então, se o que acontecer comigo der mais glória para Deus, amém. Sempre vai dar mais glória para Deus. Então, para quem iria a glória? Outra coisa, o que Moisés iria fazer com o povo libertado? Oba, estamos todo mundo fugindo. Uma hora eles iam chegar lá na beira do Mar Vermelho, não ia? Uma hora eles iam chegar lá na beira do rio. No rio não, do mar mesmo, correto? Uma hora eles iam chegar lá e eles iam ter que passar por ali, correto? Mas o que ele ia fazer com o povo libertado? E se ele pega aquele caminho mais curto? Bem, uma hora eles iam ter que enfrentar os gigantes da fronteira, correto? Ou seja, uma hora eles iam ter que dar uma freada. Eles iam sair, e aí? Né? Onde eles iam colocar mais ou menos 2 milhões de almas? Né? Então, vai colocar onde essas pessoas? Só para lembrar que Deus não reparte sua glória para ninguém. Então, meus irmãos, uma coisa era tirar, outra coisa era onde vai pôr, e depois que você põe essas pessoas, vem uma outra pergunta. O que elas vão comer? Correto? Pessoas têm fome, criança tem fome, as famílias antes eram grandes. Aí fica, pai, não tem comida? Não, filho, está no deserto, né? Eu acho que em 3, 4 dias, estava todo mundo voltando de cabecinha baixa, lá para a casinha deles lá no Egito, aqui pelo menos tem o quê? Comida, porque eles disseram isso tempos depois. Mais de 1 ano depois eles falaram exatamente isso. Bom era o tempo que a gente estava lá, que tinha carne na panela. Tudo mentira, mas eles estavam falando. Por isso, irmãos, para quem que vai a glória, né? A glória tem que ir para Deus. Uma outra coisa, né? E agora para onde ir? Essa é a situação dele. Bom, ele podia se virar sozinho, já que ninguém seguiu ele. Vamos lá. Capítulo 2, então, voltando lá no livro de Êxodo, versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e ausentou-se junto ao poço. É claro, irmãos, que aqui é tudo de uma forma bem breve. Você pode imaginar que Moisés matou o egípcio, ficou se perguntando, e agora esse negócio foi descoberto, estou todo enrolado. Ele não voltou para o palácio.
Ele tinha que tomar uma decisão. E aí vem aquelas notícias, né, para o faraó: olha, aconteceu uma coisa muito chata. O que aconteceu? O Moisés matou um egípcio. Matou um egípcio? Cadê o Moisés? E vai atrás do Moisés, talvez nem para matar no começo, mas querendo explicação, e o Moisés, ele some, ou seja, se ele some, ele está culpado. Então, irmãos, ele vive esse dilema. Os seus irmãos o acusam e o recusam. O egípcio, em geral, estava com ódio dele, não queria ele, né? Ele não era bem quisto nem para um povo e nem para o outro. Essa é que é a verdade. O que ele podia fazer? Ele podia dar um migué, como as pessoas dizem hoje. Olhar e contar uma história lá, daquela bem escalabrosa, para o faraó, né? Ô vovô, né? Ô titio, né? Não sei. Podia dizer, mano, porque, né? Não sei, podia ser irmão de criação do faraó, podia ser sobrinho do faraó, podia ser até neto do faraó ainda, não sei. Mas ele podia olhar e dizer assim: olha, então é mentira isso aí, acusação, calúnia, né? Calúnia, né? Não fui eu não. Fui eu, mas eu fiz para me defender, tal, né? Mas não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Guiemos pela Bíblia. O que a Bíblia diz? Está aqui, né? O que Moisés escolheu, o que a Bíblia diz é isso. Então, quando nós vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 24, até o versículo 26, está aí. O que foi que aconteceu? Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Naquele momento crítico, que ele poderia voltar para o palácio e se desculpar, e voltar a ser o filho da filha de Faraó, ele fez uma escolha. E a palavra de Deus está dizendo que essa escolha foi pela fé. Então, irmãos, pela fé, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de dizer: não, eu sou israelita. Eles não me aceitam agora, eu vou sair, mas para o palácio eu não volto. Foi uma decisão que ele tomou. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, na cabeça do Moisés, na mente de Moisés, no coração de Moisés, a única coisa que ele pensava mesmo é que ele era um chamado de Deus e que aquele não era o seu lugar, que ele tinha que tomar uma posição, ele tinha que realmente honrar o seu Deus. E ele honrou o seu Deus. A saída dele indo para outro país, indo lá para Midian, foi pela fé. Ele está nesse mesmo capítulo da fé que está Abel, que está Enoque, que está Abraão. E agora ele é mencionado, ou seja, é fé igual. Então ele não saiu, meus irmãos, só corrido. Não saiu só com medo, não, né? Ele saiu porque ele tinha fé de que realmente ele era um escolhido de Deus. Ele pertencia para o povo de Deus. Vamos estar em negrito aí, olha só, pode voltar lá. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Então, se eles batem nele, eles batem em mim também. Se eles odeiam esse povo, eles me odeiam também. Então, ele realmente se ligou agora de coração, de corpo e de alma ao povo de Israel. Então, irmãos, ele vai fugir, tá? Agora é a fuga para Midian. Vamos aí no capítulo 2, versículo 15, 16, não, 15 mesmo. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, habitou na terra de Midian,
e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. A cena é legal, cena bonita. É um rapaz forte, né? Chega lá, senta na beira do poço e tem umas moças lá tirando água, como era o costume, tirar água, dá para as ovelhas, dá para os animais. De repente chega os espertalhão, né? Chega os mocinhos lá, tudo mal educado. Que má educação. E expulsa as meninas, sai para lá, né? E elas têm que obedecer, porque como é que vai enfrentar os pastores? É onde entra o Moisés. Já deu um pé na lata de um, deu um chutão no outro aí, e aí, vai encarar, né? E tirou todo mundo de lá. E as meninas puderam então dar de beber para os seus animais e voltaram contando essas boas novas para o papai. Ali no capítulo 2, no versículo 18, voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: "Ah, vocês voltaram tão depressa hoje?" Elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Ó, a moral do Moisés subiu 1000% aí. Uma pessoa que podia defendê-las, uma pessoa que honrou, né? Então você vê, irmãos, esse é o papel do homem, defender, honrar, é assim, né? Esse é o papel do homem ali com essas mulheres. E aí, meus irmãos, no versículo 20, o pai pergunta para as meninas: onde ele está? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. O pai queria conhecer esse homem. Ou seja, ele já viu em Moisés um futuro genro, né? Olhou e viu e falou assim: olha, esse menino, ele tem valor. Mas ele é chamado de homem aqui porque de fato ele era homem, né? Agora, irmãos, é uma descrição que é feita aqui, tá? A descrição que é feita pelas meninas no versículo 19, um homem egípcio. É assim que ele é caracterizado, um homem egípcio. De fato, a princesa fez muito bem o seu papel, o Egito também. Transformou o menino Moisés num homem egípcio, poderoso em palavras, poderoso em obras e também, meus irmãos, cheio de todo o entendimento da ciência dos egípcios. Então o Egito fez o seu papel, o palácio fez o seu papel, mas aquilo não ajudava muito. Não tinha jeito de ajudar. Bom, Moisés vai usar todo esse conhecimento, não tem nada, meus irmãos, que a gente aprenda nessa vida que a gente não use. Só que não basta, né? Aquele homem egípcio, ele teria que dar lugar a um pastor que ficava atrás do deserto. Um pastorzinho que ficava cuidando das ovelhas. Vai se descaracterizar completamente daquele homem egípcio. É a morte do homem egípcio. Então, em 40 anos a ocupação foi transformar ele num homem egípcio. Agora, nos próximos 40 anos, ele seria, meus irmãos, transformado num servo de Deus. Esses 40 anos foram muito importantes para Moisés. Creio que esse tempo, que é o tempo de preparação, que a gente chama, é o tempo de preparação que Deus fez com Jesus, 30 anos preparando, né, para depois entrar naqueles 3 anos de ministério. Você encontra também Deus separando Davi, tirando ele de cena por muitos anos, preparando ele. Então esse tempo de preparo, ele é importante. Ele foi chamado com 40 anos, mas ele se preparou 40. Então Deus, quanto mais tempo a gente se prepara, com certeza mais utilidade nós vamos ter. Então, irmãos, ele
Muita coisa acontece nesses 40 anos, ele vai se casar, ele vai se tornar um pastor, mas principalmente o faraó, ele morre, né? Aqui no capítulo 2, no versículo 21, Moisés consentiu morar com aquele homem e ele lhe deu a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, ele chamou de Gerson, porque diz, eu fui peregrino em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. O que nós temos aí, Felipe? Tem mais alguma? Né? Repetição, pode tirar, né? Então, irmãos, eu lembro que tinha alguma coisa que eu não tinha tirado. É só para lembrar, nós vamos parar aqui então, tá certo? E essa última parte, ela vai ser colocada junto com o começo do capítulo 3. Mas Deus está preparando ele, Deus está preparando. Deus está fazendo as coisas acontecerem. Mesmo por pior que seja um período, ele passa. Por pior que seja um rei, por pior que seja um comandante, ele se vai. E o povo de Deus, ele prevalece. Por pior que seja um tempo na vida de um crente, ou mesmo na vida de uma igreja, ela vai prevalecer. O povo de Israel vai sair de cabeça erguida de lá. Muito bom.